Uncharted Fora do Mapa é um filme baseado em uma série de jogos do mesmo nome, um longa de ação, aventura de 2022, dirigido por Ruben Fleischer. O jovem Nathan e seu parceiro Sully embarcam em uma perigosa aventura em busca de um grande tesouro. Antes de começar, gostaria de avisar que essa análise é exclusivamente sobre o filme. Não falarei nada relacionado aos jogos ou algo do tipo. Acredito que podemos começar falando sobre o roteiro, que tem suas qualidades. O longa se baseia muito no monomito, ou jornada do herói, ou seja, uma estrutura de roteiro base que muitas obras se inspiram. Observamos o mundo ordinário do protagonista, um chamado para a aventura, provas aliados e inimigos, entre outras das 12 etapas dessa estrutura, que funciona muito bem para a narrativa proposta. Também vemos algumas técnicas interessantes no roteiro, como foreshadowing, ou seja, algum fragmento introduzido na história que será decifrado mais à frente na trama, que funciona bem. Achei muito ousado a construção do protagonista. O roteiro, logo no começo, opta por mostrar ele roubando, e sendo meio estúpido gratuitamente com outros personagens. Mas acredito que o Nathan foi bem desenvolvido, se tornando cada vez mais amigável, conhecemos um pouco mais da sua história, extremamente carismático, dificuldades que um jovem ainda tem, enfim, achei ousado e gostei dessa construção. Alguns simbolismos também ajudam nesse desenvolvimento, como um anel. E esse objeto simboliza a relação do protagonista e seu irmão. Inclusive é o primeiro plano do filme, querendo nos mostrar a importância da relação entre eles. E quando o protagonista decide aceitar a missão, ele coloca esse mesmo anel. Mas para ser bem sincero, eu não gostei muito de algumas escolhas do roteiro, principalmente por ser muito conveniente para a trama funcionar. Essa relação entre os irmãos é praticamente esquecida até uma certa revelação na história. Mal escutamos o Nathan falar sobre esse irmão ou o passado dele juntos. Alguns diálogos são muito expositivos, praticamente mostrando que o roteiro não tem tanta confiança no próprio trabalho. Os antagonistas não são bem desenvolvidos, eles são maldosos e querem dinheiro. E é praticamente isso que sabemos sobre eles. Alguns plot twists ousados, ou seja, uma reviravolta na trama, que acabam sendo gratuitos e também não são bem construídos. Os efeitos especiais geralmente são bons. Vemos alguns planos interessantes com a utilização desses efeitos, mas em alguns momentos pecam pelo excesso e são desnecessários. E podemos perceber algumas falhas que, se fosse uma ou outra, tudo bem, mas várias acaba tirando um pouco da minha imersão. As cenas de ação são boas, um pouco apressadas demais, não no sentido de duração, mas na velocidade dos cortes mesmo. O diretor Ruben Fleischer já dirigiu alguns grandes trabalhos, como Zumbilândia 1 e Zumbilândia 2, e o primeiro filme do Venom, mas aqui eu acredito que ele mais peca do que acerta em sua direção. Por exemplo, parece que os personagens têm poderes especiais, eles conseguem roubar objetos de outros sem nem encostar na pessoa. A direção podia ter trabalhado melhor essas ações e alguns detalhes nas cenas. Um exemplo seria quando os personagens precisam girar a chave juntos e para o mesmo lado. E quando fazem isso, a chave de um fica em pé, a da outra fica de lado, não ficou muito bom. Também vemos cenas deles submersos, e um minuto depois eles já estão secos. Outros erros de continuidade, como essa garrafa sumindo de um plano para o outro, infelizmente não é a melhor direção da carreira do Ruben Fleischer. Outro detalhe completamente desnecessário é a quantidade de textos com informações dispensáveis. Em um específico, parece até que é sacanagem. Literalmente, observamos os personagens sozinhos no meio do mar, e o que acontece? I'm not gonna apologize if that's what you're waiting for. Exatamente. Inclusive o próprio filme soluciona alguns desses textos colocando uma pequena animação, que também serve como uma transição, bem mais criativo que apenas um texto no meio da tela.
A fotografia utiliza de algumas técnicas para acrescentar na narrativa. Contra-plongé é bastante utilizado nos antagonistas, ou seja, a câmera filma de baixo para cima, deixando os personagens mais imponentes. Alguns movimentos de câmera quando um personagem toma alguma decisão, deixando a cena mais impactante. Rima visual, ou seja, resgatando elementos das cenas passadas e os colocando na atual. Mas a fotografia também tem seus defeitos. Algumas lentes utilizadas que dão uma leve distorcida na imagem, que chegam até a afinar os personagens. Está óbvio que não era para ser um recurso estético, então também não ajudou na proposta do longa. E também a má utilização de alguns drones, com uma qualidade de vídeo muito mais baixa que o resto da obra. Com certeza não foi proposital e tira a imersão do espectador. Falando um pouco sobre a atuação, acredito que o melhor de longe seja o próprio protagonista, Nathan, interpretado pelo Tom Holland. E achei fraca a atuação do Mark Wahlberg, que interpreta o Sully. Ele não transmite nada sobre o personagem e a maioria das piadas que começam com ele não funcionam por uma falta de entrega do ator ou da direção. A direção de arte não chama tanto a atenção, mas faz um bom trabalho. Um detalhe que eu achei interessante foi a escolha do figurino do protagonista. Antes dele partir para a missão, usava apenas roupas escuras, e depois que ele parte em busca do tesouro, começa a usar roupas claras, como se ele estivesse infeliz e agora encontrou a sua felicidade nessas aventuras. A trilha sonora também é boa, até utilizando de alguns elementos de hip hop, no mínimo ousado, e é utilizada para intensificar a emoção de alguma cena. Mas infelizmente não escutamos uma música marcante. A montagem é ok, criando algumas sequências interessantes, como essa, mostrando o cotidiano do personagem e dando algumas informações importantes, utilizando bastante da trilha para compor o ritmo. Algumas transições que funcionam bem, e outras utilizando de técnicas na pós-produção que não funcionam, como fade-outs, escurecendo levemente para o preto, e crossfades, um plano intercalando o outro. Pequenos avanços temporais também são utilizados, principalmente nas cenas de ação, para tentar criar um ritmo melhor nas cenas, mas acaba variando bastante. Em alguns momentos exagera demais e acaba tirando um pouco do peso dos sentimentos e emoções dos personagens, e em outros deixa tempo demais antes de cortar. A montagem alternada funciona muito bem, ou seja, assistimos acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo. Nesse caso, duas cenas que a tensão crescem juntas. A colorização em algumas cenas estão estranhas, e em alguns momentos faltou um cuidado na hora da gravação. O sol e as sombras estão diferentes, então a cada corte a cena muda totalmente. Algumas passagens de uma cena para outra também ficaram esquisitas, sem a utilização de nenhum recurso técnico. Ficou no mínimo estranho. Uncharted fora do mapa tem suas qualidades. Acredito que tenha muita referência dos jogos que infelizmente eu nunca joguei, porque tem alguns diálogos e cenas que me parecem gratuitos no filme, mas como possivelmente são referências, não me incomoda. Uncharted é divertido, mas não vai muito além disso. É um longa ok, que tem seus momentos divertidos e que empolgam, mas muitos detalhes que acabam atrapalhando o potencial desperdiçado da obra. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir.